para nós, povo de Deus e povo do Consolador. Porque quando o nosso Pai, Ele enviou os seus profetas, seus apóstolos, aqui nesta terra, cada um veio para cumprir a sua sagrada missão. Quando o profeta Moisés, ele libertou o povo da escravidão do Egito, profeta Isaías, que anunciou a vinda de Jesus, o Messias, o Salvador da humanidade, aquele que daria a sua vida pela nossa vida. Jeremias, o profeta que pregou o arrependimento e a conversão. E o profeta Daniel, que recebeu visões de Deus sobre o futuro e pregou a fidelidade e a obediência. Esses foram os profetas do passado. E na restauração desta igreja, não foi diferente. No momento oportuno, no momento escolhido pelo próprio Deus e por Jesus, Ele nos deu o nosso último profeta e pastor deste rebanho, o nosso santo e querido e profeta irmão Aldo. Porque se nós pararmos para meditar nas Escrituras Sagradas, Jesus, o próprio Jesus, Ele vai nos falar, quando Ele estava com os seus apóstolos, Ele diz a respeito do futuro de sua igreja: haverá um só rebanho e um só pastor. E o apóstolo São Paulo também, ele profetizou sobre a unidade da igreja, dizendo: um só corpo, um só Espírito, um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e atua por meio de todos, e se encontra em todos, através da unção preciosa do Espírito Santo e do Consolador. Diante destas palavras, já abre o nosso entendimento na sagrada missão do nosso profeta e querido irmão Aldo. Porque quando a nossa santa e querida avó Rosa, ela pediu até ao próprio Deus que ela queria dirigir e governar esta igreja em espírito, Deus, juntamente com Jesus, pediu a ela que ela preparasse o sucessor, para que a missão desta igreja ela pudesse prosseguir e dar continuidade através do ministério do nosso santo e querido e profeta irmão Aldo. E era necessário, e era oportuno, porque através do santo e querido irmão Aldo, é que Jesus e que Deus ia falar com a igreja, ia dar as suas mensagens, ia dar as suas orientações. É por isso que o nosso profeta, esse grande profeta de Deus, ele recebeu esses dons, essas virtudes e essas qualidades, porque ele precisava deixar o seu corpo e subir em espírito e verdade, na presença do Pai, para receber as orientações necessárias, a doutrina e a disciplina pura e perfeita, que esta igreja
precisaria ensinar aqui nesta terra, através de dois servos de Deus que também foi dois servos importantíssimos na obra desta igreja. Eu costumo dizer que nós não devemos esquecer da sagrada missão desses dois servos de Deus. O nosso saudoso bispo Eurico Matos Coutinho e a nossa saudosa missionária Odete, que foi o esteio, foi onde tudo começou. E deram um grande exemplo de humildade. Entregaram esta igreja na mão da Santa Vó Rosa, para que ela fosse dirigida e governada pelos céus. E esse grande profeta de Deus, o nosso santo e querido profeta irmão Aldo, ele teve esses dons e essas qualidades, os quais a nossa Santa Vó Rosa, ela recebeu do nosso Senhor Deus. Ele também atribuiu essas virtudes e esses dons. Tanto é que ele ficou conosco aqui nesta terra por 44 anos, preparando e guiando um povo rumo ao reino dos céus. E ele deixou este povo encaminhado num caminho, um caminho que traz a verdade do reino dos céus, uma doutrina, um ensinamento que faz o Filho de Deus ser diferente do mundo. Esta é a grande missão deste servo de Deus. É por isso que nós devemos, queridos irmãos que me ouvem e amigos irmãos internauta, lembrar a todos os instantes da nossa vida que esta igreja, ela foi e é conduzida por uma mão forte e segura, que é a mão do nosso santo e querido e profeta irmão Aldo, porque nós estamos num barco seguro, onde o nosso grande profeta de Deus é que conduz este barco, para que esse barco não venha a naufragar, porque o reino dos céus, juntamente com a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, juntamente com a Santa Vó Rosa, com ele o primaz, o nosso santo e querido profeta irmão Aldo, ele espera ansiosamente a vitória desta igreja. A vitória desta igreja, ela está em nossas mãos. É cada um de nós, eu, o Senhor, a senhora e você, jovem, que irá entregar esta bandeira da vitória na mão do Pai, na mão do nosso santo e querido e profeta irmão Aldo. É por isso que nós devemos valorizar o sacrifício deste grande profeta de Deus, que esteve aqui conosco, que deu a sua vida em sacrifício, não media esforços para ajudar os necessitados, os doentes, os desanimados na fé, ajudando a abrir o seu entendimento, abrir o seu coração para a valorizar os sacrifícios desses dois servos de Deus, que vieram a esta terra, viveram como seres humanos, mas hoje estão na glória do Pai, receberam a sua coroa dada por Deus o nosso Pai, uma coroa de profeta e último pastor do rebanho do Senhor. E hoje na atualidade, estou sendo participante deste rebanho? Estou valorizando o sacrifício deste grande profeta? Ou será que alguns momentos do calor da emoção,
estou negando a minha fé. Jamais deveremos negar a nossa fé aonde quer que nós estejamos. Porque aquele que negar o nome do Pai diante dos homens da terra, o seu nome será negado diante do Pai. Por isso que não devemos negar o nome deste profeta, o nome da nossa Santa Vó Rosa, porque o que seria de cada um de nós, se a nossa Santa Vó Rosa não tivesse aceitado essa missão por Jesus, na restauração desta igreja, ter vindo como o outro Espírito Consolador da promessa de Jesus, o nosso santo e querido irmão Aldo não tivesse aceitado esta grande missão, esse ministério de ser o último profeta e pastor deste rebanho, nós seria um povo desgovernado, um povo que viveria nesta terra sem direção, sem rumo, um povo que iria viver por viver, buscar alimentar os seus desejos carnais, e não tinha uma base doutrinária, uma base disciplinária, que fazia nos separar do mundo, de pecado, de engano, de maldição e de ilusão. E podem ter toda a certeza e convicção de fé, que não haverá um outro profeta. O último profeta e pastor deste rebanho foi e é o nosso santo e querido e profeta irmão Aldo. Se cada um de nós tiver o desejo e quiser viver a vida eterna com Deus, ao lado deste profeta de Deus, siga os seus ensinamentos, que serão ricamente bem-aventurados. E na data em que estamos nos aproximando, não só nesta data do 31 de agosto, mas em todos os dias da nossa vida, vamos comemorar, porque foi através do nascimento deste grande servo de Deus, que nós pudéssemos ser libertos de todo o pecado e de toda a maldição, através da Santa Vó Rosa, sobre a orientação de Deus e de Jesus no governo teocrático desta Igreja Apostólica. Amém. Passarei para a leitura da próxima mensagem, uma mensagem muito rica e muito bela, onde tem por título a importância da consagração para o apostólico vencer as lutas da vida. Prezados irmãos e irmãs, a santificação nos conduz à vitória. Nas batalhas da vida, ela nos torna consagrado e dedicado ao nosso bondoso Deus e Pai, garantindo-nos o direito de sermos amparados e protegidos na luta contra o mal e seu terrível poder enganador e tentador, que leva à desobediência das leis divinas, do amor, da lealdade e da sinceridade. Isso compromete o sagrado dever da santificação. Mas o que significa santificação? É a prática da boa conduta e do amor ao próximo, tratando bem todas as pessoas sem distinção, como verdadeiros filhos de Deus. Não se deve fazer distinção entre as pessoas, pois todas são valiosas para Deus, o Pai, e para
todos os santos dos céus. A santidade de cada filho de Deus exige a prática dos bons costumes e o bom trato com o semelhante. Todos nascem com o espírito criado por Deus em santidade, ou seja, a imagem e semelhança do Espírito de Deus. Por isso, ao criar o ser humano, Deus Pai, com Jesus, nosso Senhor, e o Divino Espírito Santo, disse: façamos o homem à imagem e semelhança, com o propósito de formar santos para a sua glória e para o seu reino. Queridos irmãos e irmãs, qual foi a missão que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo confiaram à nossa igreja? Foi a de preparar santos para a glória de Deus. E qual é a base de nossa ação? É a doutrina da nossa igreja, que veio dos céus, por meio de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Deus, o Pai, nos fala por meio desses santos e do apóstolo São Pedro em sua carta. Porém, considerando a santidade daquele que vos chamou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente, durante a vossa jornada terrena. Portanto, prezados irmãos e irmãs, esta é a nossa mensagem: sede santos em toda a vossa maneira de viver, no falar, na família, na igreja, no trabalho, na escola, enfim, em qualquer lugar. Vivam conforme nos ensinaram esses santos poderosos, pois, ao viverem em santificação, suas orações serão sempre ouvidas e atendidas. A obediência tem grande valor diante de Deus e de seus santos, sendo honestos com as pessoas. Essa maneira de viver lhe trará muito mérito diante de Deus e dos homens. Sejam respeitosos com todas as pessoas, sem distinção. Não façam acepção de pessoas, pois todos são iguais diante de Deus. Não procedendo dessa maneira, nada poderão esperar, pois a desobediência impede a graça de Deus e dos seus santos, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eles nada poderão fazer em seu favor, pois essa é a perfeita justiça de Deus e do Pai. Obedeçam a nossa disciplina em todos os seus aspectos, com amor, devoção e gratidão. Somente assim alcançarão consagração, santidade e salvação. Sejam consagrados e dedicados ao bem e à sua igreja, pois a igreja apostólica é o tabernáculo de Deus entre os homens. Façam o bem sem olhar a quem. Esse é o ensinamento da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que continuam a nos instruir, pois desejam o nosso bem e a nossa salvação. Creiam, irmãos, nesses ensinamentos preciosos do Santo Irmão Aldo, pois são vida, paz e saúde para todos aqueles que se propõem a viver em total obediência e consagração. Amem nossa igreja, sua doutrina e sua disciplina. Compareçam sempre às nossas reuniões e busquem a paz
vivendo em amor. Sejam sempre bondosos, pois vivendo assim, seus dias de vida serão prolongados nesta terra, e ao final herdarão a eternidade de suas almas. Está esta outra mensagem, aonde nos fala desta grande importância da consagração da vida do Filho de Deus. Porque sem consagração não há santidade, e sem santidade ninguém verá a Deus. Estimados e queridos irmãos, a consagração, ela é fundamental para a vida do Filho de Deus, pois a consagração, ela implica a nossa conduta de nós pertencer ao reino dos céus, de nós buscar a santidade, de nós a cada dia da nossa vida obedecer às leis e os mandamentos divinos. Porque tudo isso é fundamental para nós ter o direito da nossa vida eterna com Deus, ter o direito da salvação da nossa alma. Através da consagração nós buscamos o aprimoramento e o aperfeiçoamento do nosso elevo espiritual, a purificação da nossa alma. Porque o apóstolo São Pedro, em 1,15,16, ele nos diz as seguintes palavras: mas assim como aqueles que os chamou de santo, vocês também sejam santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ou porque Deus e Jesus, Ele nos chamou de santo. Porque aqui, na leitura do boletim, ele vai nos falar: todos nascem com o Espírito criado por Deus em santidade, ou seja, a imagem e semelhança do Espírito de Deus. Por isso, ao criar o ser humano, Deus Pai com Jesus nosso Senhor, e o Divino Espírito Santo disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, com o propósito de formar santos para a sua glória e para o seu reino. Está aí a afirmação. Mas em meio aos intempéries da vida, alguns podem entrar em contradição, e através das suas ações, do seu proceder, ele não condiz com a sua conduta, que ele é a imagem e a semelhança de Deus. Pratica o pecado, não tem uma união familiar, no trabalho, ele vive com os seus colegas como se não fosse conhecedor de uma doutrina e de uma disciplina pura e perfeita. É cheio de si, não tem amor ao próximo, acha melhor e superior a tudo e a todos. Nós temos que buscar a humildade em primeiro lugar. Teremos que ser humilde. Buscando a humildade, nós seremos
consagrados, seremos santificados. E com essas qualidades, com essas virtudes, nós estamos chegando a cada dia mais perto do reino dos céus. Nós temos que estar nesta igreja com um foco e com um objetivo. Eu quero buscar o meu galardão. No findar desta vida, eu quero ter o direito da vida eterna. Mas para alcançarmos o que Deus tem para nos dar, o direito dessa vida com Deus, exige sacrifício, exige determinação, exige a consagração e a santificação. Porque se nós não possuir essas qualidades e essas virtudes, nós não somos diferente do povo que não tem essa doutrina e essa disciplina. Nós seríamos um povo todos iguais. Mas nós não devemos pensar assim, que esta igreja, ela veio do reino dos céus, para purificar, santificar e preparar um povo, para ser levados aos céus, que através de um hino, em algumas palavras vão dizer, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ele prepararia e santificaria um povo para ser levado aos céus. Olha a importância, prezados e estimados irmãos, de nós estarmos na casa de Deus, estarmos numa reunião a qual estamos participando, reunião de oração, com os nossos pensamentos ligados aos céus, sem estar com o nosso pensamento naquilo que nós deixamos nos afazer dos nossos lares, que esse momento foi dedicado a nós, para nós falar com Deus através da nossa oração, falar com o Pai, falar com o Filho, para que Ele pudesse do alto céu derramar as suas bênçãos, nos dar a tua proteção, a tua unção, porque nós somos seres humanos, nós precisamos do amparo celestial, para vencer os intempéries da vida, a qual tenta nos desviar deste santo caminho. Assim como o nosso santo e querido irmão Aldo, ele sempre, através de boletins internos oficiais, ele tem pedido para nós, família apostólica, valorizem e participem das nossas reuniões, porque é aqui que nós buscamos o alimento dos céus, é aqui que nós buscamos o combustível para podermos vencer os dias que Deus tem determinado para cada um de nós aqui nesta terra. Porque nós não sabemos quando o Pai, quando o Filho vem nos buscar. Estou preparado? Porque esse preparo não é quando eu deixar a minha vida do corpo. Esse preparo é dioturnamente enquanto eu estou vivendo aqui nesta terra. É essa oportunidade que nos tempos da regeneração, através da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido e profeta irmão Aldo, eles vêm dando esta oportunidade
para todos aqueles que verdadeiramente quiser ter o gozo da vida eterna com Deus, adentre para dentro dos nossos templos e seja um membro desta igreja apostólica. A igreja que veio a esta terra com a missão de conduzir e preparar almas para o reino dos céus. Eu deixo essas palavras em vossos corações e através dessas palavras de reflexões, eu espero que cada um dos senhores que me ouvem nesta noite, amigos, irmãos internautas, possa ter brotado no seu coração, despertado naquilo que o Senhor e a Senhora precisa ouvir para acalmar o seu espírito e ter uma vida eterna de verdadeiro Filho de Deus aqui nesta terra. Eu convido a todos os irmãos presentes que se coloquem em pé, para que juntos possamos cantar o hino que tem o título Reunidos em Oração. Amém. Passaremos para o momento de oração individual, onde todos têm a oportunidade de falar com Deus através da sua oração. Oremos.
Amém. Cantaremos do nosso hinário o hino que tem o título Com Fé e Amor. Amém. Eu agradeço a presença de todos os irmãos, agradeço também os nossos amigos e irmãos internautas que nos acompanhou via internet, e que as bênçãos dos céus há de recair sobre o viver de cada um dos senhores. Iremos fazer uma oração de agradecimento pela oportunidade que Deus concedeu a nós de estarmos na casa de oração, para agradecer e fazer as nossas petições. Todos em sentidos de oração, oremos. Pai bendito celestial, estamos chegando ao final desta reunião santa de oração, através de uma oração, para agradecer ao Senhor pela sua infinita misericórdia e bondade, de ter nos dado este santo caminho que nos prepara e nos conduz rumo ao reino dos céus, onde o Senhor enviou o último profeta e pastor deste rebanho, que cumpriu o seu sagrado e o seu dever ministério de profeta de Deus, preparando um povo, consolando, através de ensinos, de mensagens, de doutrinas, que vêm para nos separar do mundo, através do ministério da nossa Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, que também foi fundamental no preparo do nosso santo e querido e profeta irmão Aldo, o seu sucessor, que já nasceu predestinado com dons, virtudes e qualidade, que veio para formar esta igreja apostólica, junto com o nosso Senhor Jesus, na restauração desta igreja, nos trouxe tudo o que é de mais belo e perfeito, que vem do reino dos céus, as nossas mensagens, os nossos hinos, as bênçãos incontáveis que o Senhor tem derramado a cada um dos seus filhos, dando a restauração até da própria vida, curando e libertando os enfermos. E nesta oportunidade a qual estamos aqui, neste local santo, ungido e consagrado, local determinado por Deus o nosso Pai, denominado Casa de Oração, esta reunião é dedicada ao Espírito Santo do Pai, onde cada um dos seus filhos está suplicando a Ti, ó Pai, está lhe pedindo bênçãos para o seu viver, para um ente querido, ou até para algum dos seus familiares que se encontra no leito de hospital, à espera de uma cirurgia, que o Senhor possa enviar santos e anjos para com ele estar, e trazer a paz, o consolo, para que ele possa ter a sua saúde restabelecida, como também os pedidos que foram depositados aqui nesta caixa. Eu não sei o que os seus filhos te pedem e o que eles estão necessitando, se é uma porta de emprego, ou aquilo que eles desejam, que o Senhor dê conforme a necessidade de cada um, que será tudo feito de acordo com a vontade do reino dos céus, porque a hora de Deus não é a nossa hora. Nós devemos estar firmemente, obediente e consagrado, buscando a santificação e a nossa purificação, para que no momento em que nós clamarmos, pedirmos e suplicarmos ao reino dos céus, o Senhor possa estar atento
e de ouvidos aos nossos clamores, para nos dar o consolo, nos trazer a paz, a qual nós viemos nesta noite buscar aqui nesta grande oportunidade. E neste momento, com o meu coração contente, alegre e satisfeito, eu irei despedir dos meus irmãos, irei despedir dos seus filhos, que o Senhor os acompanhe no trajeto que irão fazer para os seus lares, conceda a eles uma boa noite de descanso, e amanhã um bom dia de trabalho, com as bênçãos do reino dos céus, e o que o Senhor, juntamente com todo o poder do reino dos céus, nos cubra com o manto santo da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, com o abraço espiritual do nosso santo e querido e profeta irmão Aldo, e com o amparo e o consolo da nossa santa e querida avó Rosa, o nosso Espírito Consolador da promessa do nosso Senhor Jesus. Amém.